tem uma capacidade boa, você pode realizar uma atividade, por exemplo, correr e queimar gordura em sua maior parte. Predominantemente aquele exercício será aeróbio. E quando a gente fala de exercício anaeróbio, é que a gente... Então, exercício aeróbio seria correr, caminhada, isso. Nadar é? A gente separa assim, ó, nadar agora depende da capacidade de cada indivíduo. Por exemplo, ele é aeróbio na medida em que você consegue metabolizar isso, que você consegue utilizar oxigênio no processo. Ele passa a ser anaeróbio quando você usa, a gente usa de 30% a 40% de fibras a mais. Por exemplo, eu estou caminhando, isso é uma atividade aeróbia para mim no começo. Meu funcionamento cardíaco está ok, meu coração tem um funcionamento de bomba. Ele bombeia, leva oxigênio e traz sangue rico em CO2. Isso está funcionando aerobiamente. Você começa a aumentar o ritmo. Você está empolgado, começa a liberar algumas substâncias, serotonina, vai embora, você começa a se sentir bem. Você começa a aumentar o ritmo e começa a correr. Tudo bem? Pode estar sendo aeróbio ainda? Sim, de acordo com a capacidade de cada indivíduo. Na medida em que eu começo a não ter uma capacidade boa do coração, levar sangue rico em oxigênio e trazer sangue rico em CO2, o meu sangue, que tem o pH mais básico, fica ácido. E o que acontece quando o meu sangue fica ácido? A hemoglobina, que é uma molécula responsável por transportar o oxigênio, perde a afinidade. E o meu coeficiente respiratório fica próximo a 1. Ou seja, falando de fisiologia, a gente começa a fazer com que essa atividade fique anaeróbia, porque eu utilizei muitas fibras musculares para exercer aquele esforço. Então, uma atividade aeróbia para você pode ser anaeróbia para mim. Por exemplo, você adora correr maratona, Silvia. Eu sei disso. No momento não tem feito essa atividade, mas em breve estará de volta. Ela adora correr maratona. A Silvia, por ter um organismo treinado, com certeza, predominantemente em alguma fase do exercício, ela vai estar queimando gordura como fonte de nutriente. Se você der um sprint, pode ser que isso não seja mais aeróbio, que ele se torne anaeróbio. Então, quando a gente fala de treinamento, a gente fala de predominância dos metabolismos. Então, assim, a caminhada é predominantemente aeróbia. Ela pode ser anaeróbia para alguém que não tem capacidade. E o que gera isso no dia seguinte? Aquela dor pós-exercício. Por exemplo, vamos ajudar um amigo a fazer uma mudança, ou a carregar um móvel. Se aquilo era muito pesado, e eu utilizei mais de 30% ou 40% das minhas fibras musculares, eu fiz um anaeróbio, eu prendi o ar, eu fiz aquele esforço anaerobiamente. Amanhã eu vou ter dor muscular por acúmulo de ácido lático e outras coisas, mas ele se tornou anaeróbio. Então, o andar predominantemente aeróbio, mas para algumas pessoas pode se tornar anaeróbio. Legal. Uma vez eu li, aliás, sempre que eu engravidava, eu pegava esse cartaz que eu vi nos Estados Unidos, uma mulher muito obesa, cheia de dobras e assim, nua inclusive, e tinha uma frase em inglês que eu vou dizer em inglês, depois em português. Ok, no problem. Que diz assim, once in the lips, forever in the hips. Yeah. Uma vez nos lábios, para sempre nos quadris. E o André acabou de dizer, Ju, que a mulher, a gordura dela vai mais pro quadril. Segundo você, que também é personal, como é que uma mulher faz? Qual é o melhor método para emagrecer? E para que os quadris não fiquem, por exemplo, o sorvete, as batatas fritas, que eu como é que eu digo? Que eu não como batata frita. Não tomo sorvete porque eu não quero nada no meu quadril. Mas como é que uma pessoa que gosta desse tipo de coisa pode fazer para que não fique com os quadris? Como é que uma mulher faz para emagrecer? Então, a mulher, ela tem um ciclo hormonal. E no ciclo hormonal, nós precisamos prestar atenção no tempo de treinamento. Então, é importante que você faça uma avaliação bem criteriosa e pergunte quais são os dias que ela vai ficar menstruada. Então, você vai quantificar o treinamento em cima disso, para que a gente consiga, na melhor fase, fazer com que essa mulher emagreça e não engorde. Porque a mulher é assim, ela é dividida. Os homens, eles não têm um ciclo hormonal, ele é constante. Ele é mais regular. Né? Mais regular, ele vai aumentando ao longo da vida e diminuindo conforme a idade, mas lá em cima. E a mulher não, a mulher tem um ciclo que a todo mês está latente. Então, assim, nós temos o período pré-ovulatório, o período ovulatório e o pós-ovulatório. Então,
Então, no pré-ovulatório, a mulher tá bonita, ela tá com Melhor disposição, ela tá pronta para fazer um treinamento legal. Mas ainda não é a melhor fase. A melhor fase é a fase ovulatória, onde ela tá atraente, ela tá sedutora, ela tá à caça para conseguir engravidar, que é o período ovulatório. Então tá lá o óvulo esperando ser fecundado. Então ela precisa estar super bonita, super cheirosa. Então a pele já se torna cheirosa por causa dos hormônios, ela já se torna bonita. O cabelo dela tá vistoso, tá brilhante. E isso vai melhora ainda mais a fase de treinamento. Então ela tem uma força absurda. Ela tá na melhor fase para emagrecer, para ficar bonita. E no pós-ovulatório, que é quando o óvulo não foi fecundado, e aí ela entra na TPM. E na TPM o cabelo fica feio, ela se sente inchada. E ela fica chata. Ela fica chata. Não, aí é a hora de tirar o pé do acelerador no treino. Então, com essa preocupação com a mulher, nós conseguimos fazer com que ela emagreça e emagreça com qualidade, melhorando até a TPM. Agregando um pouquinho essa informação, é muito importante, né? Porque assim, todo mundo comenta assim, homem tem mais facilidade para perder peso, homem pode comer mais. Por que isso acontece? É verdade na maioria dos casos, porque nós produzimos mais testosterona. Então nós temos muito mais vontade, virilidade, nós temos mais força. O que acontece no ciclo menstrual da mulher nessa primeira fase que a Juliana muito bem disse de pré-ovulatório, nós temos o estrogênio atuando. O estrogênio é um hormônio maravilhoso, você está muito bem. Quando ela disse na fase ovulatória, entra além do estrogênio a testosterona, que é produzida na mulher pela suprarrenal. Muito bom, ela está mais ainda, ela tem o que nós temos em abundância, porque é o que ela disse, a mulher vai à caça, ela precisa fecundar aquele óvulo, ela está totalmente pronta, ela está pronta para treinar, ela está pronta. Em seguida vem essa fase pós-ovulatória que entra o quê? A progesterona. A progesterona acaba com vocês. O cabelo que estava bom não está bom. A pele que estava boa não está bom. O humor que estava bom. A gente deu até uma palestra uma vez para um pessoal que era de telemarketing. E foi muito interessante. Porque ele também nos conheceu numa palestra, dentro de um condomínio. E ele falou, olha, eu tenho uma empresa de telemarketing e de repente, em determinado momento do mês, a minha empresa não produz mais. Por que isso acontece? E nós fomos explicar para ele que era uma questão hormonal. E nós demos uma palestra, ele teve que tirar algumas pessoas daquela função, colocar alguns homens no programa, para que, como os homens são mais constantes, hormonalmente falando, né? Hormonalmente só defendendo, falando. Porque em outras áreas que um dia a gente vai falar que eles são bem constantes. Então, ele colocou alguns homens para fazer esse atendimento naquela semana. E tem um fato muito curioso, as mulheres sabem disso, mulheres que convivem juntas, menstruam juntas. Então, em determinado momento do mês, aquela empresa, as meninas não queriam mais falar ao telefone, atender bem aos clientes, porque estavam com a chamada TPM. Isso influi diretamente no treinamento, quando a gente traz para uma vivência de treino. E o maior erro de personal de educação física, ou profissional que está atendendo particular, que é isso que a gente acredita que seja o melhor, porque pessoas são diferentes, até mesmo uma das outras. Então, o pessoal pergunta muito, mas o treino da minha amiga, eu posso realizar? Dentro da nossa concepção, não. Cada um tem um nível de força, que nós fazemos testes de carga. Não é o teste de uma repetição máxima, existem outros testes já na literatura. Nós fazemos um teste aeróbio, quando ela não nos traz a capacidade aeróbia dela por um exame feito em laboratório. Então a gente vai direcionar a atividade física e individualizá-la. Por que você tem que fazer 30 minutos de exercício de caminhada para queimar gordura e eu tenho que fazer 40? Não é todo mundo que faz a mesma quantidade de tempo. A mesma coisa com o treinamento anaeróbio. Ele é padronizado para cada pessoa, com características e individualidades que cada pessoa tem. Eu tenho visto muitas pessoas começarem a andar para correr sem uma assistência. Aí o que acontece? A pessoa desiste facilmente, porque ela não está sendo acompanhada. Então, como é que a pessoa deve... quais são os procedimentos para a pessoa iniciar uma atividade física? Qualquer que seja. Bom, olha, eu falo sempre o seguinte, o primeiro é a gente ter uma avaliação feita por um médico, para a gente saber como é que está essa bomba, a gente chama o coração de uma bomba, tá?